Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do canal Seridó Espírita, o programa Café com Kardec e Amigos. Para nós é uma imensa alegria toda segunda-feira às 7h30 estar aqui com você aí do outro lado, conversando com convidados, com amigos sobre Kardec, sobre o Espiritismo, sobre o nosso dia a dia à luz da doutrina espírita. E cada semana nós trazemos convidados diferentes. E essa semana nós estaremos aqui transmitindo, para a gente informar já todos os canais que estão transmitindo, que isso é muito importante para mim, para você também, vou já explicar o porquê. Estamos transmitindo através do canal Seridó Espírita, da Rede Amigo Espírita, da TV7, esses pelo YouTube. E pelo Facebook, pelo Núcleo Espírita Seara de Luz, GEBEM e Parelhas, e também pelo Facebook da Rede Amigo Espírita. Esses canais, essa integração, essa parceria, ela é extremamente importante para a divulgação da doutrina espírita. A divulgação ela ganha um aspecto novo nesse momento de pandemia, onde as pessoas passam a acessar mais a internet, passam a procurar mais material doutrinário e espírita na internet, e os canais que foram surgindo também foram criando parcerias com canais já existentes. Então, se você está assistindo pela Rede Amigo Espírita, tire um tempinho depois, vai na descrição, clica nos links da TV7, do Seridó Espírita e se inscreva neles. Se você está pela TV7, também vai na descrição e se inscreve no Seridó Espírita, Rede Amigo Espírita, e assim sucessivamente. Isso faz com que os canais possam crescer, ampliar a sua divulgação e tornar-se cada vez mais o assunto espiritismo relevante na internet. Então faça sua parte também, junto conosco nessa grande rede, na divulgação espírita. E hoje à noite nós teremos dois convidados, o qual eu vou trazer aqui para a telinha, que é Geraldo Campete, trabalhador do movimento espírita, hoje residindo em Brasília, e está vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, mais um trabalhador do movimento espírita em um cenário nacional. E Marcelo Shoa também, que é trabalhador do movimento espírita de São Paulo, atuante também em todo o movimento espírita nacional, e estará ambos aqui conosco para falar sobre um tema extremamente importante, que são duas figuras, né? Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Franco, que são extremamente importantes aqui para todos nós espíritas. Então, muito boa noite, Marcelo. Muito boa noite, Geraldo. Sejam muito bem-vindos ao Café com Kardec e Amigos. Eu vou convidar aqui também, para participar conosco, o Wesley Gama, que fará para nós o momento de arte espírita que antecede em si o café. Então eu convido Marcelo, Geraldo e todos que estão assistindo para escutar também a música através de Wesley Gama. Boa noite, gente. Muito feliz em estar participando desse momento. Bem-vindos aqui ao Sertão Nordestino. Marcelo Shoa e Geraldo Campete. Um abraço aqui para o pessoal dos bastidores, que está no suporte, Clara, Socorro, Alisson, todos que estão participando. Então vamos fazer nosso momento de harmonização, uma composição própria chamada Liberto, que é um poema de um amigo do movimento de Natal, chamado Júlio César. Em seguida eu vou fazer a canção de Hércules Bruno, também de Natal, chamada Como é Bom. Tua voz chega forte e clara, toca meu ser, aquece, ilumina todo meu viver.
Acordo, abro os olhos, as violetas estão em flor. Teu amor me renova, me levas aonde for. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Livre saio a cantar, encontro enfim tua luz. Não quero jamais te perder, meu querido e amado Jesus. Solto nada quero, Deus é e basta. Nada tenho, nada sou, Deus é e basta. Deus é, Deus é e basta. Como é bom saber que o bem não se perde nunca. Como é bom sentir que ao amor a gente deve tudo. Como é bom sofrer acreditando no amor sempre. Como é bom amar, nos cativar e reparar na frente que já chove lá fora. E as sementes acordam, amanhã vai ser um novo dia. Só lembranças das noites sombrias vão ficar. Como é bom nascer, morrer, nascer e progredir sempre. E desafiar o homem velho que ainda vive na gente. E daí sorrir, acreditando nas boas sementes que já chove lá fora. E as sementes acordam, amanhã vai ser um novo dia. Só lembranças das noites sombrias vão ficar. Yeah, yeah. É isso, gratidão. Muito bem, amigo Wesley. Parabéns pelas belíssimas músicas. Obrigado. Vou habilitar o microfone, pedir que possam habilitar o microfone, Marcelo e Geraldo. Opa! Agora sim, né? Eu notei que vocês ficaram naquele momento sem saber. Eu falo, não falo? Falo, não falo? Podem ficar à vontade, dar boa noite de vocês. Primeiro os mais jovens. Boa noite para todos. É uma alegria poder estar aqui no offline antes do Alisson soltar eu ao vivo. A gente comentava, né? Particularmente falando da nossa alegria de poder estar nesse espaço. E ao lado aqui, eu sempre erro a posição, essa aqui, ó, ao lado do meu querido amigo Geraldo Campetti, uma pessoa que fala bastante aos nossos corações.
E nesse momento onde a gente vai poder conversar um pouquinho sobre Miranda com ele, aí realmente é uma felicidade dupla e tripla pela iniciativa aí desse sertão espírita, onde nós nos encontramos nesse momento, né? De maneira que olha, uma felicidade, uma alegria genuína e sincera, tá? Uma boa noite para todo mundo. Boa noite também a todos que já estão chegando, se cumprimentando aí, estão presentes. Uma felicidade enorme estar aqui com o Marcelo Shoa, querido amigo. Vai ser uma noite realmente memorável, bastante prazerosa. Querido Alisson, muito obrigado pelo convite, parabéns pela organização de um evento bem participativo. E eu queria ver depois com o Wesley, o Alisson pedir a gentileza de me mandar o nome do compositor, do autor dessa música, porque a gente ousa dar uns dedilhados nela também, viu? Eu tenho essa música anotada aqui nos alfarrábios dos meus caderninhos lá. E aí do pessoal do Rio Grande do Norte, que maravilha, né? De qual das duas? A primeira ou a segunda? A primeira é de Wesley Gama, que é o título Liberto, e a segunda é Como é Bom. Como é Bom, que Como é é de bom. Hércules Bruno. Hércules Bruno. Isso, que é o mesmo compositor da música Acreditar. Ah, Que que também é lindo. muito conhecido Muito bem. no movimento espírita. Que bom. Ô, Marcelo, mas eu quero dizer, o show é uma satisfação estar com você, tá, meu amigo? Grande satisfação também, Alisson. Vamos aqui aprender todos juntos, né? Ainda mais com essas duas referências, porque nós estamos falando de dois grandes mestres, né? De Manuel Filomeno de Miranda e de Divaldo Pereira Franco. Então, nós já começamos logo tirando o chapéu, né, para os dois, porque realmente merecem pelo trabalho belíssimo que desenvolvem. Muito bem. E para quem não conhece ainda o Café com Kardec, que está talvez assistindo pela primeira vez, o Café com Kardec e Amigos ele vai ao ar toda segunda-feira às 19h30, exceto em algumas ocasiões que a gente traz o horário para poder encaixar junto ao convidado. Mas fora isso, a gente trabalha com 2 blocos. O primeiro bloco, cada convidado, no caso Campete e o Shoa, terão a oportunidade de fazer uma breve explanação sobre o tema. E em seguida nós abrimos para perguntas. Então, o segundo momento é uma conversa aqui entre nós, respondendo às perguntas do público. Então, você que nos assiste, fique à vontade para fazer suas perguntas durante todo o momento de explanação. E em seguida também durante as perguntas. E a gente vai separando aqui as perguntas e trazendo para os convidados. Tá bom? Às vezes o tempo não permite todas as perguntas e já de antemão eu peço desculpa por isso, mas a gente tenta fazer o máximo de perguntas possíveis, cabíveis dentro do nosso tema. Então fique à vontade, vocês fiquem à vontade. Vou passar primeiro a palavra para o Shoa, que ele possa fazer a sua explanação inicial e em seguida Campete dá continuidade trazendo também mais informações para nós. Fique à vontade, Marcelo. Opa, tá ótimo. Campete, ele, como já no exercício carinhoso aqui, ele já cedeu o primeiro espaço aqui para a gente fazer a introdução do trabalho, né? Então, a gente vai dividir o trabalho em 3 partes, né? Eu faço a introdução, o Campete faz o desenvolvimento e as perguntas de resposta fazem o fechamento, né? Vamos seguindo assim, tá certo? Vamos lá. Muito bom. Eu confesso a vocês que eu resolvi fazer meu dever de casa, eu trouxe aqui alguns apontamentos para que a gente pudesse conversar de uma forma mais consistente, porque falar sobre Manuel Filomeno de Miranda, realmente em 15 minutos é um desafio à enésima potência, porque não dá, ainda mais no meu caso, que sou meio prolixo, né? Eu não sou prolixo, eu sou prolixo, né? Falo demais. Mas num poder de síntese que a gente resolveu exercitar, a gente gostaria de deixar algumas anotações sobre Miranda, dialogando um pouco sobre Divaldo também, começando por um livro que foi a nossa porta de entrada para o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda. A gente está falando do primeiro dos 17 livros da Lavra de Manuel Filomeno de Miranda, chama-se a obra Nos Bastidores da Obsessão. Esse livro ele é único em toda a literatura espiritista, por vários aspectos. O primeiro deles é que Miranda, o autor espiritual, narra um fato acontecido na década de 30 do século passado entre ele mesmo
e José Petitinga. Então, depois, no mundo espiritual, ele estuda o cenário e ele, então, escreve a obra. Mas, voltando um pouquinho, é preciso que a gente entenda, sobretudo lendo o livro, lendo a obra, né, Nos Bastidores da Obsessão, eu disse que eu ia começar por aí, né, que Miranda ele trabalha muito fortemente com José Petitinga. E José Petitinga é um nome muito importante para o movimento espírita, porque ele praticamente ajudou a escrever a história do movimento espírita do estado da Bahia, na época que se chamava União Espírita Baiana. Hoje é FEEB, né? Tem os dois E's, já que com um E só é a Federação Espírita Brasileira, a Casa de Ismael, onde o nosso querido Campeche tem assento na vice-presidência. Mas a União Espírita Baiana, hoje Federação Espírita do Estado da Bahia, foi dirigida por José Petitinga. E é ele que aparece, que surge no livro, em cima de anotações augustas e seguras de Miranda, de Manuel Filomeno de Miranda. Miranda assumiu a posição como secretário, segundo secretário, assumiu várias posições administrativas da União Espírita Baiana. A biografia dele aqui seria uma outra live só para a gente comentar sobre a biografia dele, mas o fato é que ele fica doente, ele é curado, conhece José Petitinga e depois dessa amizade, dessa irmandade que se revela muito fortemente no livro, ele então escreve toda a sua historiografia como espírita, apoiando as iniciativas do movimento espírita organizado no estado da Bahia. Ele, inclusive, no dia 14, próximo passado, agora de novembro, né, completaria aniversário de nascimento. É alguém que dedica a sua vida ao trabalho de assistência e promoção social, ao trabalho das reuniões de desobsessão, às iniciativas da União Espírita Baiana, repito, né, a atual Federação Espírita do Estado da Bahia. Mas há um fato, para a gente entender na cronologia, na hierarquia da historiografia dos fatos, né, algo que eu considero bem relevante para destacar. Depois o nosso amigo Campeche continua, né, faz o desenvolvimento do trabalho. Quando a gente observa o livro, a gente observa Miranda citando um acontecimento em cima de uma família, que ele vai chamar de família Soares, lá pelos idos da década de 30, já que Petitinga desencarna ao final da década de 30 e Miranda assume no lugar dele a presidência da União Espírita Baiana e desencarna em 1942. Bom, o próprio Divaldo vai confidenciar para nós, e já disse isso mais de uma vez, a Federação Espírita Brasileira também publicou no seu periódico maravilhoso, né, o Reformador, em 1990, se não me salvo engano, em novembro de 1990, um artigo comentando um pouco sobre a vida de Miranda, e lá a gente vai perceber que ele, Miranda, desencarna em 1942. Em 1950, portanto, 8 anos depois, menos de 10 anos, e aí em 1950, considerando que Divaldo nasceu em 1927, é interessante a gente observar que Divaldo não tinha ali 30 anos, né? Na verdade, fazendo uma conta rápido, 23 anos de idade. E lá em 1950, com essa idade, né, 20 e poucos anos, ele recebe uma psicografia. Chico Xavier psicografa uma mensagem para ele, e essa mensagem é de José Petitinga. Tempos depois, ele volta a Pedro Leopoldo, e quem escreve para ele, na verdade, pela pena segura do médium mineiro, é o próprio Miranda, em 1950. Bom, em 1970, portanto, 20 anos depois, Miranda se apresenta para ele e comenta, né, faz muito provavelmente Divaldo recordar, que ele assumiu essa e aquela posição no movimento espírita baiano. É importante que se diga que Divaldo também é baiano, né? E eles, então, fazem um trabalho juntos. Na verdade, Miranda leva Divaldo em desdobramento parcial pelo sono, e pela mediunidade de Divaldo, quando ele regressa, ele imprime nas células da memória aquela experiência ou parte daquelas experiências, até porque ele divide com alguma minudência, com algum detalhe, aquelas experiências. Mas, por uma coisa ou por outra,
Miranda trabalha junto com Divaldo, e o próprio Divaldo vai citar que era uma espécie de enlace fluídico entre os dois, de maneira que venha a lume, surge a obra Nos Bastidores da Obsessão. É um livro com 16 capítulos. Manuel Filomeno de Miranda coloca 3 introduções na obra, e a gente ficou meditando, porque se a gente ficar pensando na cronologia dos fatos, ele desencarna em 42, né, e escreve em 1970. E ele passa, portanto, alguma coisa perto ali de 28, quase 30 anos no mundo espiritual. Também tem uma informação relevante. Esse período em que ele passa no mundo espiritual até escrever esse primeiro dos 17 opúsculos, né, que ele escreve, o Di comenta que agora ele vai trazer para nós o 18º e último livro, né, como fez, inclusive, Joana, com o título Vidas Vazias. Miranda traz essa última obra, né, o 18º livro da Lavra de Manuel Filomeno de Miranda, mas aqui o ponto alto é que ele passa esses quase 30 anos até começar a escrever por Divaldo, se preparando no mundo espiritual para nos dar considerações muito seguras a respeito daquilo que poderemos muito fortemente considerar como sendo a maior pandemia da humanidade. A gente está falando, na verdade, dos processos de obsessão. Allan Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médios, ele é categórico. O Livro dos Médios, eu sou um pouco ortodoxo, né? Eu prefiro as traduções da Federação Espírita Brasileira, mais particularmente a de Guilhom Ribeiro e a de Noleto Bezerra. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, a gente vai encontrar na obra O Livro dos Médios uma palavra, né, que traduz o escopo central das nossas reflexões nessa perspectiva. Allan Kardec vai dizer que a mediunidade apresenta 2 grandes escolhos, ou empecilhos. O primeiro deles é o da obsessão, e o segundo, e não menos importante, é o da identidade dos espíritos. E no capítulo 23, Allan Kardec define a obsessão como sendo um domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. E Manuel Filomeno de Miranda é o espírito que se especializou nesses processos descritos pelo mestre de Lyon, por Allan Kardec no Livro dos Médios, mais especificamente na sua segunda parte, mais especificamente nos problemas graves que a gente está apresentando aqui, né, à guisa de informação, como sendo a pandemia da história da humanidade, os processos de sintonia, de percepção, de assimilação de fluidos. Ele, Miranda, aborda várias questões. O próprio livro, Nos Bastidores da Obsessão, é um verdadeiro relato. Gente, por mais seja o romance, né, é muito bonito, muito maravilhoso. Nós temos um canal no YouTube onde a gente se permitiu estudar os capítulos. Foram 62 episódios de quase 30 minutos cada um. Minha mulher não me deixa falar muito. Então, naquele episódio, ou nos episódios que representaram esses 62 capítulos, nós estudamos toda a obra, todos os 16 capítulos do livro, mais as 3 introduções. E se observarmos com acuidade o estudo de Miranda, mais especificamente nessa obra, a gente vai encontrar na terceira introdução, onde Manuel Filomeno de Miranda trabalha o tema examinando a obsessão. E ele apresenta hábitos que são socialmente permitidos, mas que, de fato, são pontes para processos obsessivos. Então, ele vai apresentar o alcoolismo, ele vai apresentar o tabagismo, ele cita, por exemplo, a glutenaria, que é a compulsão alimentar, que dialoga muito fortemente, por exemplo, com a obra Nosso Lar, onde André Luiz traz um capítulo muito significativo, onde ele mesmo, André Luiz, vai chamar de o problema da alimentação. Vejamos que André Luiz não chamou a alimentação no mundo espiritual, o alimento espiritual, o alimento fluídico, não. O capítulo do livro é o problema da alimentação. E nessa direção, Manuel Filomeno de Miranda, em 1950, ele já coloca esse assunto, tendo como pano de fundo processos gravíssimos
de obsessão que representam, a tese é dele, não é nossa, graves problemas pandêmicos no que diz respeito ao comportamento antropológico da criatura humana ao longo dos seus 200 mil anos na história da humanidade. Se nós observarmos, por exemplo, a gente citou aqui André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai trazer uma tese, né, onde o princípio inteligente ele estagiando naquelas estruturas primeiras, as mônadas, as gônadas, os seres eucariontes e procariontes. O que é que significa isso? Os eucariontes são aqueles com estrutura nuclear pré-definida. O código genético está num núcleo, já que a célula é dividida entre membrana, citoplasma e núcleo. E, além dos eucariontes, os procariontes, onde o código genético fica, por assim dizer, né, encapsulado na membrana celular, mas espalhado, convivendo com as organelas que compõem aquela unidade celular, aquela mônada, dando uma ideia de ser vivo, uma ideia de unidade. Pois muito bem, desde a época dos seres unicelulares, dos protozoários, das amebas, né, aonde o princípio inteligente estagiava nessas questões e era, então, movido pelo automatismo biológico através das leis físico-químicas, bioquímicas, né, através da biomecânica, da neuroquímica daqueles organismos primitivos, ele se aproximava e se distanciava de fontes de calor e de frio, com igualmente interfaceando com outras células primitivas. Essa interface deu à célula, na tese de André Luiz, a sua primeira expressão de sentido, que é o sentido do tato. E junto com o sentido do tato, as percepções neuroquímicas deram origem aos processos de comunicação entre as células, de maneira que, desde aquela época, até um instante, 1 bilhão e 500 milhões de anos depois, André Luiz coloca isso ainda na primeira parte da obra Evolução em Dois Mundos, já que o livro é dividido em duas partes. Desde aquela época até o instante em que o princípio inteligente adquire consciência de si mesmo, portanto recebe o carimbo de simples e ignorante, até o instante em que nos encontramos agora, no momento odierno, no século XXI, um momento pós-contemporâneo, nós manipulamos os nossos processos de comunicação. E Manuel Filomeno de Miranda fala bastante, muito fortemente, dessa comunicação, desse atributo intrínseco do processo construtivo da alma em direção ascensional a Deus, como fazendo parte dos intrincados, com igualmente complexos mecanismos que dão malveso às questões relacionadas à obsessão. Vocês observem que Miranda, assim como André Luiz se especializou como um verdadeiro repórter no mundo espiritual, muito embora André Luiz tenha trazido muitas contribuições do ponto de vista da anátomo-fisiológico, bioquímico, sobretudo considerando que André Luiz foi médico em uma de suas existências por sobre a face da Terra, Miranda vai se especializar, mas não exatamente como um repórter. Essa expressão, às vezes, ela é até poética, mas não necessariamente reflete a robustez desses espíritos, porque eles simplesmente não narram, eles nos ensinam. Então, existem informações muito consistentes desses dois autores. Mas, no caso de Miranda, que é o objeto das nossas atenções, ele descortina o mundo espiritual para nós. Inclusive, essa obra que a gente está citando, né, como porta de entrada para conversarmos sobre Miranda, nos bastidores da obsessão, depois que o Divaldo recebe os capítulos, os 16 capítulos, mais as 3 introduções que compõem o livro, né, que compõem a história romance, que ele chama de Família Soares. Os nomes são fictícios, mas, na verdade, a história é verídica. E a vivência foi construída por ele mesmo entre os idos de 30, da década de 30, né, do século passado. Estamos falando ali em 1935, 1938, já que em 38 desencarna Petitinga, em 1942 desencarna Miranda, Manuel Filomeno Batista de Miranda. Esse aqui é o nome dele de batismo. Ele nasce em Jangada, né,
no município do Conde, no estado da Bahia, e ajuda, junto com José Petitinga, a construir a história do movimento espírita naquele estado. Nós tivemos a felicidade de poder receber do próprio Divaldo algumas orientações quando a gente teve assim, um certo influxo para estudar as obras de Miranda. Então, quando nós estávamos nos dedicando para estudar o livro, né, os livros da obra, a gente está no 3º livro, o 2º, Grilhões Partidos, nós expedimos os comentários para a Web TV da Mansão do Caminho, né? E o 3º livro, Tramas do Destino, nós estamos estudando por agora, já estamos já mais da metade do livro estudado. São episódios de 30 minutos no máximo cada um, onde a gente estuda o livro. Então a gente faz um cross-check com outras obras da codificação. Aliás, o próprio Miranda faz isso, né? Mas aqui, por uma coisa ou por outra, quando ele lança o livro nos bastidores da obsessão, o livro não tinha título, né? Isso é importante mencionar, e quem dá, na verdade, título à obra é Ivone do Amaral Pereira. É ela quem dá o título, que, aliás, é um título magnífico, né? Nos bastidores da obsessão. O que acontece quando a gente olha um espetáculo? Ele é muito bonito, né? As cenas, tudo acontecendo ali, mas tem o bastidor daquele espetáculo. Se nós fôssemos capazes, a correria dos artistas para poder refazer maquiagem, trocar de figurino, entra e sai, a última leitura do script, porque eventualmente aquela fala não está integralmente decorada, aquela ansiedade natural, aquela tramitação, aquele ambiente vivo do outro lado, nos bastidores daquele espetáculo. Pois Ivone do Amaral Pereira traz, metaforicamente, essa mesma abordagem, essas mesmas reflexões. Mas eu ia citar que quando nós estávamos nos preparando para poder efetivamente falar sobre o livro, né, era uma ideia ainda muito vaga a ser concretizada, nós gravávamos o Divaldo, né, Divaldo Franco, ele vai ao Rio de Janeiro, né, pelo menos ia antes da pandemia, agora ele faz no formato de live, né, sempre muito augusto, gravá-lo. Então, nós estávamos nos preparando para gravar o material, minha esposa Regina Mercadante edita, entrega tudo para a mansão, e, bom, nós nos preparávamos e a gente queria apresentar para o Divaldo alguns projetos que a gente estava em mente, o que a gente podia, né, agregar valor no audiovisual para a Mansão do Caminho. E a Ana Spranger, sempre muito querida, uma mãe espiritual para nós, ela conseguiu um encontro entre nós, né, entre mim, a Regina e o próprio Di, na casa dela, da Ana Spranger. E quando nós chegamos até lá, a gente ficou assim, bastante eufórico, vamos dizer assim, né? Bastante emocionado poder ter um instante ali com o Divaldo, vamos dizer assim, um instante a sós, né? Porque não era cercado com aquela multidão de pessoas. E ele é um doce de criatura, afável, amigo, ele é um pai espiritual para a gente, né? Orienta de quando em vez. Bom, nós chegamos até lá, era o primeiro de alguns encontros particulares que nós tivemos com ele, mas naquela oportunidade a Regina, minha mulher, comentava com o Divaldo as coisas que a gente podia fazer e com aquela ansiedade, como uma criança, né, que apresenta ali múltiplas oportunidades e possibilidades. E num determinado momento, talvez, nos percebendo a ansiedade natural do momento, a própria Regina disse assim, bom, nós estamos detalhando tudo isso para você, Di, porque você não nos conhece. Aí ele fez uma pausa, olhou para ela, olhou para mim e disse assim, quem disse que eu não conheço vocês? Aí eu olhei para minha esposa, a gente abaixou a vista, né? E ele então passou um conjunto enorme de orientações. Daquele instante para cá, nós temos, com a seriedade que o assunto merece, estudado Manuel Filomeno de Miranda. A gente costuma dizer que Miranda, de uns anos para cá, tem sido nosso professor particular. Nós temos dedicado uma fatia expressiva do nosso dia, do nosso tempo, para estudar as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Já fizemos pelo país afora vários seminários sobre a obra, e cada vez que a gente estuda Manuel Filomeno de Miranda, a gente percebe a grandeza desse autor espiritual. Mas aqui,
como o tempo é um corcel, um instrumento muito vigoroso, e eu também sou filho de Deus e quero ouvir o Geraldo Campetti, eu gostaria só de deixar mais uma reflexão para todos nós em cima da obra mediúnica de Miranda. Nos dias atuais, né, sobretudo nos dias em que a computação, os instrumentos sociais, as mídias sociais, leia-se aí o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, o Facebook, apresentam através de smartphones possibilidades variadas. Hoje, nós temos no país mais telefone celular ativo do que brasileiro. E as possibilidades são muitas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos dias atuais, infelizmente, muitos de nós, depois de uma reunião mediúnica, a gente se preocupa em postar em listas de WhatsApp mensagens que recebemos nas reuniões mediúnicas. E eu citei aqui Ivone, quando ela recebe memórias de um suicida, ela leva 10 longos anos, aliás, 30 anos, para ter a obra definitivamente publicada pela Federação Espírita Brasileira, porque não existia consenso universalista. Manuel Filomeno de Miranda leva mais de 28 anos estudando no mundo espiritual e que depois recebe um convite, portanto está sob a égide de Joana de Ângeles, para trazer para nós informações seguras, porque é um estudioso do assunto, a respeito dos intrincados e complexos problemas da obsessão e das suas profilaxias. Isso é um convite à reflexão. Não estejamos naquele ímpeto, né, de sair publicando tudo a toda hora, às vezes com erros graves, grosseiros de concordância verbo-nominal, a propósito de querer ser imediatista, de querer ser ineditista, a gente então transforma a mensagem mediúnica muito mais no fenômeno do que propriamente na mensagem. E nessa perspectiva, Miranda já inaugura o seu trabalho, dando-nos um verdadeiro exemplo de seriedade, porque se prepara há quase 30 anos para começar a nos dar informações sobre a obsessão. Bom, agora eu passo a palavra aqui para o nosso dirigente, porque eu também sou filho de Deus e eu quero ouvir o Campetti. Olha só, Campetti, você foi muito caridoso no início em passar a palavra primeiro para Marcelo. Mas eu não sei se ele foi Passei muito do tempo? Você não, viu? Não, porque as informações foram riquíssimas. Eu não queria estar após Marcelo. Mas a gente confia, confia em Campetti, né, Marcelo? Uma satisfação. Mas brincadeiras à parte, foi muito bom, Campetti, com você. Muito obrigado, Alisson. Uma satisfação ouvir aqui o Uchoa. Com certeza ficaríamos ouvindo aqui a noite inteira, né? Tanto conhecimento e de uma maneira tão didática, tão gostosa, mostrando o conhecimento, a vivência e o sentimento. É muito importante. Bom, olha só isso aqui que estou mostrando para vocês. Todos estão podendo ver, não é? Aqui está a capa mais recente desse livro, Nos Bastidores da Obsessão. O show é tão interessante, amigos queridos que estão nos acompanhando, que a capa desse livro é um quadro que existe na Federação Espírita Brasileira. Nós estávamos assim pensando num projeto gráfico para a obra, não é, de Manuel Filomeno, editada pela FEB, e ficamos imaginando essa questão da dicotomia. Então nós temos aqui um outro exemplo nesse livro. Está vendo? Temas da vida e da morte. Veja que há um traço, né, transversal ali dividindo a capa, porque sempre mostra uma dicotomia, essa questão do embate entre as luzes e as trevas, entre o bem e o mal, entre a enfermidade e a saúde, entre um estado de perturbação e de equilíbrio. Isso é muito bem mostrado de maneira didática, profunda e esclarecedora
por Manuel Filomeno de Miranda. Então, esse livro aqui nos bastidores, que foi o primeiro desta série de 17, não é? Que vai chegar ao 18º aí, para concluir esta belíssima obra, uma obra-prima de Manuel Filomeno de Miranda, e que Divaldo Pereira Franco coloca com toda a sua habilidade de médium, não é? Para a gente poder ler sentindo uma leitura elevada, sentindo o prazer na leitura, que não se limita apenas ao degustar, porque isso já é muito bom, mas a literatura espírita, ela vai além, ela tem conteúdo, um conteúdo que é moral, evangélico, doutrinário, como nos ensina a Dona Ivone do Amaral Pereira. O livro espírita, ele consola porque toca o nosso coração, esclarece porque toca a nossa mente, e vai nos edificar espiritualmente porque nos transforma para melhor. E Manuel Filomeno de Miranda tem essa capacidade de nos tocar profundamente, de nos esclarecer e de nos convidar, convocando para o processo da metanoia, de nós termos um novo olhar sobre a vida e de promovermos a nossa própria reforma íntima. Então, um desafio muito grande, como a gente vê aqui nos bastidores da obsessão, esse livro maravilhoso, e como o Shoa falou de algumas obras, e foi muito feliz, eu queria trazer algumas curiosidades, porque Manuel Filomeno de Miranda, ele conduz o médium, Divaldo Pereira Franco, a entender os quadros que ele iria narrar. Então, Divaldo é levado em espírito, no desdobramento, e Manuel Filomeno de Miranda mostra para ele alguns quadros, mostra como eram as paisagens, a descrição dos acontecimentos para que Divaldo pudesse ver, entender, para depois psicografar, registrar no papel. Eu me lembro, em 1979, a terceira obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, já nesse estilo romanceado, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, foi esta obra aqui, que eu vou mostrar a capa da primeira edição. Dá para ver? Olha só, o Shoa também citou, Tramas do Destino. E foi tão interessante, o Shoa, que o meu irmão Carlos Campetti, ele é o primeiro, eu sou o último, né? Então ele é o mais velho, eu sou o mais novo. E é bom falar isso, porque quando eu era criança eu achava que eu era o mais velho, porque eu tinha nascido por último, né? Uma lógica de criança. Então a gente, quando ele foi então assistir a palestra de Divaldo Franco em São Paulo, esse livro estava sendo lançado, era exatamente o ano de 1979, e ele traz 3 exemplares autografados pelo Divaldo. Aqui a gente tem, né, o Divaldo autografando para Geraldo, né, que sou eu, tá certo? E aí ele fez essa dedicatória e fez para minha irmã Rose e para o meu irmão André Luiz. E é o mesmo livro. Aí quando meu irmão chegou, deu um para cada um, falei, que bom, cada um tem o seu livro, né? Depois a gente pensou, poderia ser livros diferentes, que a gente faria a troca da leitura, mas se fossem livros diferentes, eu não teria a satisfação de ter isso aqui, ó. Não sei se dá para ver com essa letra ilegível, meu hieroglifo, a gente fazendo a leitura na nossa adolescência do livro e ia fazendo anotações. Já era ignorante desde aquela época. Hoje eu sou um pouco menos ignorante, mas, enfim, a gente ia aprendendo lendo os livros, anotando, rabiscando, anotando a margem, assim, tudo com, né, com lápis, né? Assim, que deixa eu mostrar desse lado aqui, não sei se dá para ver, olha ali. Não sei se vocês vão aqui, assim fica melhor, né? Olha ali a letrinha e tudo, que a gente fazia as anotações. Isso aqui para mostrar que como é gostoso a gente fazer a leitura e a gente aprender tomando nota. Eu tinha dificuldade no vocabulário, eu não conseguia entender as palavras. Hoje eu entendo um pouco mais, mas mesmo assim, muitas palavras ainda não conheço, né, não sei o significado, mas eu fui aprendendo um pouco anotando. Então eu anotava, por exemplo, a palavra, estava aqui, eu anotava no livro no final, ou eu anotava numa folha em separado. Aí eu anotava aquela palavra, não sabia, e no dicionário colocava lá um sinônimo, 2, 3, para eu poder entender. Depois continuava a leitura, chegou uma palavra que eu não conhecia, tomava nota de novo, e aí depois repetia aquela palavra, ao invés de ir no dicionário, forçava a minha mente, né? Como era mente meio fraca, e agora continua fraca, mas mesmo assim não me lembrava, ia na minha anotação. Repetia, depois de 30 vezes repetindo isso, aquela palavra era incorporada no meu vocabulário. Então, devo isso muito à literatura espírita, nas obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, né, de outros médicos, mas principalmente esses dois. Existe um paralelo extraordinário de um trabalho de desenvolvimento, tanto em Chico Xavier, discografando André Luiz,
como em Divaldo Franco, psicografando Manuel Filomeno. É uma coisa impressionante, porque quando a gente vê a codificação de Allan Kardec, notadamente na obra O Céu e o Inferno, a narrativa que se faz, não é, toda a preparação, todo o aspecto doutrinário, e na segunda parte as entrevistas que Kardec faz com os espíritos, através da evocação, ele evocava os espíritos e conversava com eles, espíritos em diversos estados, em diversos níveis, desde aqueles felizes aos extremamente sofredores, e nós vemos na obra de André Luiz a materialização do que Allan Kardec colocava como princípio, como diretriz, como fundamento doutrinário. E André Luiz, a gente tem a materialização desses conceitos, demonstrando como uma espécie, né, assim, figuradamente de repórter do além, como, né, bem destacou o Shoa, a mesma coisa acontecendo com Filomeno de Miranda. Cada um com as suas características, ambos médicos, mas a gente vê uma abordagem basicamente comum, como ponto central de todas as obras de Filomeno de Miranda, a questão da relação psíquica entre os indivíduos dos dois mundos. Então, essa relação espiritual do espírito desencarnado com o encarnado, do encarnado com o desencarnado, é constante na obra de Manuel Filomeno de Miranda. E ele vai colocando nesses intrincados processos, inclusive demonstrando para nós os graus de influenciação existentes, pelas afinidades que se estabelecem, pelos gostos, pelos interesses, pelos semelhantes que se atraem, pelos grupos que se formam, e aí vai nos dizer das relações que são saudáveis ou aquelas que são ainda em desalinho com a ordem divina. E aí vai nos apresentando estas relações, sobretudo através de processos de cobrança, de vingança, e aí se tornam os processos intrincados da obsessão, que ele estuda e desvenda, explicando com base sempre na codificação. O Livro dos Médiuns, que é o maior tratado, o maior guia, como diz Emmanuel no Seara dos Médiuns, é o livro base sobre a mediunidade para a gente estudar, que o Shoa também citou. A gente vê o desenvolvimento desse assunto de uma forma tão competente, didática, esclarecedora, e sem alarde. É importante a gente dizer isso, porque toda a literatura de Manuel Filomeno de Miranda, assim como acontece com a de André Luiz, ela não é espalhafatosa, ela não é aquela assim que traz a revelação bombástica, né? Como se fosse algo apocalíptico, algo que está descobrindo a roda, algo que vai causar o espanto. E eu tive uma aproximação maior com Filomeno de Miranda, com a oportunidade que para nós foi uma surpresa, viu, Shoa, quando ele, pela psicografia do apóstolo do bem Divaldo Franco, ele registra a apresentação da obra, que é um repertório, não é, de estudo, que é o estudo da obra de André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, estudo da obra de André Luiz, um trabalho feito em equipe, tudo que a gente faz em equipe, não é? E que levou 18 anos para ser publicado. Em 2009, para nossa surpresa, quando vem a apresentação do livro, foi assinada por Manuel Filomeno de Miranda. Ele escreve em torno de umas 4, 5 páginas. E eu confesso a vocês que sobre a obra de André Luiz, numa apresentação sistêmica, é o texto mais bem escrito e completo que eu já vi na minha vida. E eu falo isso do fundo do coração, muito agradecido, porque Manuel Filomeno de Miranda coloca um respeito e a dignidade que o trabalho missionário de Francisco Cândido Xavier e o trabalho desse espírito que optou pelo anonimato, André Luiz, com uma colaboração tão efetiva que ele diz que o espiritismo pode ser dividido em 2 tempos, antes e depois da obra de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. É uma coisa tão impressionante. E aí a gente vê
as narrativas romanceadas nos 11 livros de André Luiz, tem 2 outros que compõem esta coleção, não é? A Vida no Mundo Espiritual, que trazem um contexto mais técnico, digamos assim, que é a Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade, e aqueles 3 outros, né, Agenda Cristã, o Conduta Espírita e o Desobsessão, que fazem parte da série, mas não da coleção, porque a coleção vem tratando mais mesmo da vida no mundo espiritual. E Manuel Filomeno de Miranda faz isso com uma sabedoria impressionante. Nós vemos, assim, nos livros, uma aproximação que a gente tem com o nosso estado ainda de espírito inferior, necessitado de educação, que é algo impressionante. Sem nos ofender, sem nos magoar, sem nos melindrar, Filomeno vai apresentando a situação em que a gente se encontra e os desatinos que a gente acaba cometendo por mau uso do livre-arbítrio nas relações intrincadas desses desvios, dos descaminhos, de nós, às vezes, estabelecemos relações que não são saudáveis, aquelas que vão causar impactos negativos, que vão levar a enfermidades psíquicas, emocionais, espirituais, e que pela própria lei de causa e efeito, no processo de educação, na misericórdia divina, a gente precisa atravessar o resgate, o acerto de contas. Então, nós temos em Filomeno de Miranda um grande instrutor, um professor. É como se ele estivesse ao nosso lado, conversando conosco, nos ensinando como devem ser as coisas, sobretudo nesse sentido da relação entre os pares, da relação interpessoal, daquela relação que é tão interessante. O show, você que tem melhor memória que eu. Salvo o melhor juízo, é nos bastidores da obsessão que existe um adágio, que é uma espécie de princípio, assim, espiritualista, que diz: procurei Deus, não encontrei. Procurei a mim mesmo, não me achei. E procurei o próximo, encontrei os 3. Aqui, nesse livro, Manuel Filomeno nos traz esta informação tão preciosa, que tem todo um desenvolvimento, não é? Mas a gente perguntaria assim: mas Campetti, tem tanto livro bom, não é? São 17, vem mais um outro aí, 18. Só para a gente falar um pouquinho, tem um livro que me chama muita atenção, que talvez não seja tão conhecido, de Manuel Filomeno de Miranda, que é aquele Entre os Dois Mundos. Não sei se vocês estão se lembrando. Entre os Dois Mundos. A FEB já tinha um livro antigo, Entre Dois Mundos, não é? Aí depois vem esse Entre os Dois Mundos. E é tão interessante, André Luiz tem Entre a Terra e o Céu, não é? A gente vai vendo um paralelo que existe complementar no desenvolvimento dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Para aquele que poderia ver à primeira vista, poderá ver uma identidade muito grande, mas a universalidade do ensino dos espíritos nos mostra isso. Os espíritos vão dizer muitas coisas semelhantes, cada um à sua maneira, mas um conteúdo que seja similar, semelhante, porque aquilo representa a verdade. Então, Manuel Filomeno de Miranda, assim como André Luiz, são reveladores. Eles revelam. E como a gente aprende lá no primeiro capítulo de A Gênese, o caráter da revelação espírita, a gente aprende que só há revelação quando há verdade. Então não há por que ficar revelando a mentira. Nós estamos cheios de fake news percorrendo por aí, para lá e para cá, inclusive nos supostos meios espiritistas, que a gente precisa ter o bom senso de Kardec, não é? Camille Flammarion falou que Kardec era o bom senso encarnado. Esse bom senso de Allan Kardec precisa reencarnar na atualidade, porque nós estamos vivendo verdadeiros espetáculos, né? De insanidades, de hediondez, de desequilíbrio, como diria aí, não é? De insensatez. Quem fala isso é Viana de Carvalho, pela mediunidade de Valdo Franco. Preciso a gente ler a obra espírita, meditar sobre ela, sentir o seu conteúdo e viver a sua mensagem, porque isso é que impulsiona a nossa efetiva transformação. Então, nós temos estas informações que são reveladoras, e a gente vai ver que o caráter revelador do Espiritismo é, na própria essência da revelação, progressista. Então, o Espiritismo prescinde, ele dispensa qualquer adjetivação. Por isso que a gente não fala espírita kardecista,
não é? O espírita de baixo, o espírito de cima, o espírito umbandista. Não existe nada disso. Não existe o espírito de mesa branca, não é isso? O espírita de vela, não. Assim como não existe o espírita progressista. Kardec já à sua época analisava essas questões do espiritismo dependente. Ser independente não é espiritismo. Para que dizer que o espiritismo é progressista quando ele já é, na sua essência reveladora, progressista? O próprio Kardec nos ensinou isso. E é o que a gente vê nestas obras. O desenvolvimento dos princípios fundamentais com sensatez. Uma revelação que não é estapafúrdia, que não causa escândalo. Hoje nós estamos aí com alguns livros ditos espíritas que a gente lê e fica assim assustado. Meu Deus do céu, onde é que está o consolo? Onde é que está a luz? E a gente fica imaginando mera literatura que poderia ser ditada por qualquer um, qualquer espírito, respeitando a habilidade tanto do médium quanto do espírito, porque são literatos, tanto um quanto o outro. Mas, cadê o conteúdo espírita? A dona Ivone do Amaral Pereira, o Shoa citou, quando ela apresenta pela primeira vez Memórias do Suicida, foram 30 anos até que o livro foi publicado, desde a primeira apresentação. Sabe por quê? Precisou ser revisado por Leon Denis, que ele deu o caráter doutrinário. Assim também aconteceu na trilogia, não é isso? Na trilogia de Dona Ivone do Amaral Pereira, aquele Dramas da Bretanha, não é isso? Cavaleiro de Lumière, né? Tem ainda um terceiro livro aí. Ela narra a vida dela de relação com uma alma gêmea, não é? Aquela coisa toda. E depois o pai espiritual, Charles, vem dizer, minha filha, assim não dá, precisa ter o lado da moral, o lado evangélico, o lado espírita, porque é uma obra espírita, senão você poderia publicar por qualquer outra editora que não fosse espírita. Então é muito importante essa consciência, porque o livro espírita, como nos falam, nos ensina André Luiz e Filomeno de Miranda, pela psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Franco, é exatamente para a gente se melhorar, para a gente se transformar, para a gente cada vez mais buscar o entendimento, o sentimento, a reflexão e a vivência transformadora. Então, nesse livro Entre os Dois Mundos, ele me toca muito, porque, assim como tem o Voltei, não é? Voltei do irmão Jacó, que foi o primeiro livro espírita, escrito por um espírito espírita destinado aos espíritas, aspas, fecha aspas, Carlos Campetti, que foi meu irmão que disse essa frase, numa palestra ele falou, quando ele falou, eu ouvi uma única vez, eu memorizei, porque realmente foi uma informação bem interessante, eu voltei, o irmão Jacó, Frederico Figner, não é? E ele vai dizer ele da situação toda. Manuel Filomeno de Miranda traz para nós no Entre os Dois Mundos, exatamente a situação de espíritas que desencarnam e se encontram do outro lado da vida, numa situação complicada. Nós temos ali alguns relatos em livros sempre tocando nesse processo da obsessão, como a gente vai ver o caso do médium Davi, que é apresentado em determinada obra, não é isso? E a gente tem ali um desfecho curioso, trágico até seria, mas da mediunidade sendo empregada de uma forma não muito adequada. Quem quiser anotar qual é o título desse livro, anota, senão eu vou ter que dizer. Começa com trilhas, tá? Não vou dizer a outra palavra. Aí tem uma preposição e tem outra palavra. Trilhas da... E é muito curioso, esses livros todos são muito bons. Agora, só para a gente fechar esse introito, não é? Para a gente poder conversar com vocês de maneira mais interativa, não podemos deixar de citar a trilogia, não é? Que a gente começa com a transição planetária, aí nós temos o Amanhecer de uma Nova Era e o livro Perturbações Espirituais. A Maninha Luziane Bahia, de Salvador, da Mansão do Caminho, está colocando, Trilhas da Libertação, o nome do livro, né? Tão bonito. E a gente vai ver nessa narrativa romanceada e cheia, repleta de conteúdo maravilhoso, né? Manuel Filomeno de Miranda nos ensinando. E nessa trilogia, que é tão importante, cada um desses livros, e só para citar um pouquinho mais, né, primeiro esse, que é o da revelação, ele traz muita revelação. Esse primeiro que fala da transição planetária, o livro está repleto
de revelações. Mas não são revelações aquelas, como a gente já falou, apocalípticas, naquele sentido para causar o medo, não. É nos preparando. Tem várias informações interessantíssimas que merecem o estudo, a nossa reflexão. E aí, fala do amanhecer de uma nova era, para a gente ter todo esse alento do mundo que já está vindo, mas ele conclui a trilogia com perturbações espirituais. Meus amigos, é de uma atualidade impressionante. Nós estamos vivendo uma onda de perturbação espiritual praticamente generalizada no mundo, no planeta Terra como um todo. Várias ondas de desequilíbrio, de discursos do ódio, da vivência do preconceito, da imposição da força, do abuso da autoridade. E a gente vê isso assim campeando, e os incautos vão se somando fileiras, divisões, discussões, desentendimentos, até mesmo conflitos que são aceitáveis, compreensíveis, mas confrontos, com separatividades, por conta dos velhos vícios do egoísmo e do orgulho. Isso, Filomeno coloca com muita clareza em perturbações espirituais, de uma verdadeira onda de ataque das trevas, que a Terra seria submetida nessa influenciação espiritual, que nós estaríamos sendo influenciados a depender da afinidade, da sintonia, da vigilância ou invigilância que nós estabelecemos. Então, é uma coisa muito séria, muito grave e muito oportuna, porque nesse momento da transição, nós todos somos não só convidados, mas convocados aos testemunhos pessoais e intransferíveis, e mais do que nunca, nós estamos precisando reverenciar, não só nas palavras, nos sentimentos, nas nossas emissões vibracionais e nos nossos pensamentos, mas sobretudo nas nossas ações, a paz, o amor, a tolerância. E é isso, desta forma, que Manuel Filomeno de Miranda nos ensina, adotando desde o clássico, que é Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, colocando como a última palavra o amor em caixa alta, como a base de todo o trabalho no campo da mediunidade. Filomeno nos traz exatamente o amor como a base de todo o trabalho que é desenvolvido com Jesus, com Cristo. Por isso, devemos ter esperança e devemos nos esforçar para, entendendo o que está acontecendo, uma visão que antecede, uma visão que permeia sistemicamente o presente e a projeção para o futuro que virá. Nós precisamos ter bom senso, equilíbrio, amor. Por isso, a nossa gratidão a Divaldo Franco e a Manuel Filomeno de Miranda. A nossa gratidão a Chico Xavier e a André Luiz, por este legado maravilhoso, por esta obra que complementa os princípios fundamentais da doutrina espírita, fazendo com que nós os entendamos de forma mais clara, para que possamos senti-las, vivenciá-las no nosso cotidiano. Eu queria agradecer a oportunidade e chamar os nossos amigos para que a gente possa conversar, possamos bater um papo ainda mais aí agora interativo sobre este assunto tão empolgante. Falar de livro, não é, Alisson? Né, o Shoa? É muito gostoso, né? Sim, sim. Deixa eu habilitar aqui o microfone de... Isso, Marcelo. Opa, eu adoro ler. Eu coloquei em mute para poder ouvir o Geraldo. Muito bom escutar vocês dois. Foi uma explanação riquíssima, tanto de Uchoa como de Geraldo. Todos os comentários, pessoas do Brasil inteiro, né? Fazendo aqui comentários e trazendo comentários e algumas perguntas também para esse nosso bate-papo. Um bate-papo que é informal, então sinto-se à vontade para a gente não necessariamente direcionar a pergunta só para um, mas para que o outro possa responder também e trazer o seu comentário, né? Eu estou muito feliz em estar aqui ao lado, aqui na tela, na rádio embaixo, né? De vocês dois. Você está dando suporte, você é o alicerce tamo da junto, live. Hashtag Jesus, tamo junto. Pois é. Eu queria começar trazendo uma pergunta que veio no finalzinho aqui
das nossas conversas, mas que ela é muito interessante. Nesse programa aqui, Café com Kardec, muitas vezes surgem perguntas que fogem um pouco do tema, mas que são verdadeiros atendimentos. Atendimentos porque as pessoas colocam também as suas dores e a gente pode conversar e assim levar também consolo com perguntas mais básicas. Eu fiquei aqui interessante com a pergunta. Eu não sei pronunciar o nome que ela está no Facebook, o perfil dela, mas a pergunta é a seguinte: qual o primeiro livro que devo começar para aprender o Espiritismo? Foge um pouquinho do tema, no entanto, é uma pergunta muito importante, porque acredito que vocês devam concordar comigo também. Esse momento, inclusive de pandemia, fez com que as pessoas procurassem também na internet e muita gente passou a conhecer o espiritismo, até porque na nossa região aqui no Nordeste, as pessoas às vezes têm até medo, porque não conhecem o espiritismo e têm medo de ir à casa espírita. E alguns relatos já chegou até nós que através do canal eles puderam aprender muito e despertar o desejo de conhecer o espiritismo e as casas espíritas. Então eu acho essa pergunta ela muito importante e eu queria a opinião de vocês para o livro a gente deve começar a estudar para conhecer o Espiritismo. Bora lá, o show, quer falar? Opa, vamos lá. Sim, olha, todas as vezes que eu me vejo às voltas com uma pergunta dessa natureza, eu já aproveito para fazer uma propaganda do Mestre de Lyon. O primeiro livro que veio a lume, primeiro livro que dá, inclusive, a data do livro espírita, que é o dia 18 de abril, ele surge em 1857, mas é um livro com 3 capítulos, né, e 502 perguntas e respostas. Depois, no dia 18 de março, isso, em 3 partes, ou tábuas, né, tábuas ou matérias, que é como a FEB gosta de fazer a tradução. Aí, bom, depois disso, em março, na verdade, no dia 18 de março de 1860, é quando surge a segunda edição definitiva. Eu, como disse, sou ortodoxo, então eu gosto das traduções de Guilhom Ribeiro e de Noleta B. Na verdade, eu só estudo as obras básicas pelas traduções da FEB. Só uso e o original em francês. Só, mais nada. Mas por uma coisa ou por outra, Allan Kardec lança esse livro e ele faz outros movimentos na sequência. Então, por exemplo, a obra Instruções Práticas da Manifestação dos Espíritos, lendo um pouco a Revista Espírita e um pouco de Henri Salcé, que trabalha a biografia de Kardec. Também tem 2 nomes maravilhosos, que na verdade, Zils van Tuyl e Francisco Thyssen. Né? Eu li todos os livros mais de uma vez, inclusive, chama-se Allan Kardec. Depois a FEB deu uma repaginada, eu não atentei, baixei o PDF que eu comprei no formato e-book, que a FEB está bem moderna. Eu tenho o meu iPad aqui tem uma biblioteca aqui. Além da que tem aqui atrás, tem essa aqui, que é maior, inclusive. Né, ótimo, né, Campete? Então, Kardec lança esse livro, né, Instruções Práticas das Manifestações dos Espíritos. Na sequência, lança a Revista Espírita, mas esse koan todo para chegar na resposta. O livro que ele lança, que particularmente é o que eu recomendo, chama-se a obra O que é o Espiritismo. As pessoas que não conhecem nada de espiritismo e que geralmente nos procuram, nos perguntam, querem conhecer, seja por curiosidade, seja pela dor, né, porque passou por uma dificuldade muito grande ou está passando, nas suas mais variadas perspectivas, sabem que nós somos espíritos. No meu ambiente de trabalho eu não escondo isso de ninguém. Então, as pessoas me procuram, qual livro eu devo ler? Essa pergunta aí, Alisson, e eu recomendo a obra O que é o Espiritismo. Foi um livro construído por Allan Kardec. Allan Kardec não caiu de paraquedas na codificação. Quando ele recebe um convite do seu Fortier para participar das reuniões, chamadas de reuniões das mesas girantes, das mesas falantes, porque pelos processos de tiptografia ou tiptologia, que é o estudo das pancadas, as mesas respondiam às respostas, ele já possuía mais de 30 anos de magistério, era um intelectual de sua época, falava e escrevia fluentemente, por exemplo, em alemão.
Então, isso que deu a ele a compleição de abstração feita às idiosincrasias das pessoas, ele obter as mais variadas respostas dos mais variados cantos do mundo. E traduzindo aquelas respostas em médiums diversos, compilar essas respostas. Por isso que a gente diz que ele é o codificador. Eu até fiz uma brincadeira, eu escrevi um artigo para a revista Presença Espírita, que depois, viu, Campete, você me dá licença, depois da revista Reformador, é óbvio, né? É o opúsculo mais significativo do movimento espírita nacional e internacional, porque vai expedido pela, nada mais nada menos, pela Mansão do Caminho, e o dia nos deu a bênção, a oportunidade de poder escrever para lá. E a gente escreveu um artigo onde eu fiz uma brincadeira com essa palavra. Eu digo assim, é Allan Kardec o decodificador da doutrina espírita, porque, na verdade, a mediunidade sempre existiu. O que ele fez foi dar dignidade à mediunidade. Ele decodificou, ele pôs luzes, ele explicou, ele dignificou os processos de comunicação entre o homem e os espíritos. E ele fez isso da forma mais digna. Só que a porta de entrada, o livro que explica isso de um jeito muito sutil, ele, inclusive, se serve do mesmo mecanismo que Platão se serviu para citar, né, Platão e Sócrates como um dos grandes sábios que escreveram a história da filosofia moderna ocidental, né? Ajudaram a escrever. Aliás, a posição de Sócrates, sem eu me estender muito, de Sócrates e Platão, ela é tão augusta e tão complexa que Allan Kardec coloca os dois na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, por uma coisa ou por outra, Platão ensina Sócrates através de diálogos, pois o primeiro capítulo da obra O que é o Espiritismo são diálogos feitos entre o cético, o crítico e o representante do poder eclesiástico, pai da igreja, ou seja, um padre. Ali, Allan Kardec dá uma verdadeira aula de doutrina espírita. É um livro muito consistente. Se você está nos ouvindo e você não tem um livro para ler e quer conhecer espiritismo, baixe, a FEB tem o material em PDF, depois eu vou passar aqui a bola para o Campete explicar como é que pode fazer para adquirir esse livro pelo player da FEB e ele também, eventualmente, indicar outra obra. É muito, muito legal isso aí. O livro, realmente, o próprio Kardec fala o que é o Espiritismo. Eu me lembro uma vez que eu escrevi um artigo também sobre o assunto e eu coloquei começar pelo Livro dos Espíritos. Aí alguns me criticaram, não, mas você está contrariando Kardec, porque Kardec recomenda começar pelo que é o Espiritismo. Eu falei, tá bom, vamos ficar com Kardec, que é melhor, né? Então, o que é o Espiritismo, de fato, é a obra, assim, básica para a gente começar. São esse diálogo mesmo, são 3 diálogos. Eu me lembro que eu li na minha adolescência, eu cito porque, graças a Deus, eu tive na adolescência o contato com a obra de Kardec, da infância para a adolescência. A gente nasceu no berço espírita, então foi muito bom. E a gente lia assim, já reconhecendo o bom senso de Kardec, é uma coisa impressionante, né? Então, é assim, junto com o que é o Espiritismo, leia o que é o Espiritismo, e depois leia Conheça o Espiritismo, que é uma obra de Richard Simonetti, que a Federação Espírita Brasileira publicou inicialmente como o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Aí surgiu agora, ele em vida ainda, ele pôde ver os exemplares, né? Foi uma emoção grande assim, e aí colocamos com esse título, Conheça o Espiritismo, que seria um livro de entrada também, porque pega os princípios fundamentais da doutrina e vai explicando. Então, você pode adquirir, primeiro, os livros básicos todos da codificação, a Revista Espírita, os livros todos de estudo dos cursos da FEB, estão disponíveis gratuitamente no seu portal em PDF. Você pode ler, pode fazer os registros que quiser, não é? Pode, inclusive, tem todas as aulas lá do ESD, do EAD, né? Então, uma coisa maravilhosa, do estudo e prática da mediunidade, enfim. E tem também as obras em e-book, que você pode adquirir pelas plataformas da Amazon, Apple, né? E também da Google. E nós temos os livros impressos, que nessa pandemia toda podem ser adquiridos pela loja virtual. Você pode pedir aí, olha, vai ser a vida no espiritual, né? Você pode pedir e vai receber na sua residência pelo correio. Né? Bom, Alisson, como a gente tem umas 300 perguntas, a gente vai responder agora uma em cada minuto, tá bom? Melhor, mas já. Tá bom. Fazer só um comentário ainda sobre essa pergunta. O primeiro contato que eu tive foi aos 9 anos com o Livro dos Espíritos. Meus pais não são espíritas, mas uma pessoa deu à minha mãe o livro. Na época eles eram católicos, hoje são evangélicos.
E minha mãe levou para casa o livro, e eu tive a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos pela primeira vez com 9 anos. E foi Que muito bom para maravilha. mim, foi enriquecedor durante a adolescência, poder ter outros O contatos. primeiro livro espírita que eu li foi Sinal Verde, de André Luiz, a psicografia do Chico, um livro de mensagens. E o seu primeiro livro, Marcelo, que você leu, qual foi? Foi Mamãe Me Deu, foi A Vida Fala Um. Que gracinha. A Vida Fala Um. Outro dia eu Tá estava vendo? vendo aquela campanha permanente da FEB, A Criança e o Jovem Reclamam Direção no Bem. Essa é Direção uma no Bem. campanha permanente da década de 70, eu sou de 73, então eu sou dessa época aí. Porque o espírito devedor, minha avó dizia assim, esse aí Deus não perde de vista, Deus marcou. Foi o que aconteceu comigo. Então eu já nasci espírita, que é para poder o trem já ficar no trilho, entendeu? Já não. Aqueles, eu acho bonito a pessoa dizer assim: eu entrei no espiritismo com 20, com 30, com 40. Ele podia ficar em voo livre, agora aquele ali não. Deixa eu botar esse aqui de. Foi a vida. Tá na linha desde cedo, né? Isso aí. Clara Moniz, que inclusive é a que está nos bastidores conosco aqui, nossa amiga, ela colocou a seguinte pergunta que continua no mesmo ritmo, só que para o estudo de Manuel Filomeno. Para quem quer iniciar os estudos das obras de Manuel Filomeno de Miranda, qual obra vocês indicam inicialmente a leitura? Eu gostaria que nesse momento, aqui passando, invertendo a bola, Geraldo começasse, em seguida o show pudesse responder também. Clara, fica assim evidente de tudo que a gente vem comentando que a obra de Filomeno não é assim a primeira a ser lida, assim como a de André Luiz também não é. Né? A gente precisa primeiro ter um conhecimento através de outras obras, notadamente de Allan Kardec, como foi citado aqui, o que é Espiritismo. Eu acho que ela quis perguntar no sentido não, de pode deixar, começar meu a amigo, estudar Manuel. Eu vou chegar lá, calma. Vai chegar lá? Tá certo. Por favor. Eu só estou contextualizando porque há necessidade da gente ter essa visão, porque alguém pode estar nos ouvindo aqui, Alisson, Sim. e começar a leitura por Manuel Filomeno, um primeiro livro. Então, é recomendável que faça a leitura de outros livros antes, até para poder entender. Essa é minha opinião modesta, viu, Shoa? Não é que não pode ser uma porta de entrada, às vezes a pessoa já tem um certo conhecimento e tudo, vá lá. Mas ali tem uma série de informações que dão já um desenvolvimento. Eu sugeriria, porque as obras de Filomeno são densas. Você não pega nenhuma obra assim que eu vou ler ali um romance Água com Açúcar. Não existe isso. A obra de Filomeno não existe. São obras densas, profundamente doutrinárias, com conteúdo a ser estudado. Não é uma leitura de deleite, é uma leitura de estudo. Então, uma recomendação pode ser: faça a leitura conforme a publicação cronológica. Pode ser um caminho, não é? Você pode começar lendo, por exemplo, a primeira obra, Nos Bastidores da Obsessão, que já é um conteúdo denso, né? Romanceado, mas denso, que vai falar de processo aí de obsessão e tudo mais, de maneira brilhante e tudo, trazendo casos, inclusive, de licantropia e tudo mais, enfim. A gente vai ter casos ali muito profundos, que precisam ser assim, entendidos. Por isso, uma leitura preliminar. Depois você vai seguindo com outros, né? Você pode seguir essa cronologia. Assim, por exemplo, Temas da Vida e da Morte é uma obra em capítulos, né? Mas são, assim, mensagens, só que desenvolvendo assuntos sobre a vida e a morte, né? Valorização da vida, questão do suicídio e tudo mais, reencarnação, encarnação, que também são densos. Não são, assim, coisas que você vai ler, né, e entender com tanta simplicidade. Precisa de um certo nível de preparação, tá certo? Mas eu recomendaria aí, então, comece com Os Bastidores, você vai se encantar de vez, e aí você tem, por exemplo, uma leitura muito adequada para a época, para toda época é válido, mas para a época de carnaval, sobretudo, né, o show, como é que é o nome do livro mesmo? Né, aquele, qual que é? A gente pegar aquele que é... A gente pega agora, não, teste para a nossa memória. É o Nas Fronteiras da Loucura. Tem loucura e obsessão nas fronteiras da loucura. Acho que é Nas Fronteiras da Loucura que é mais específico. Exatamente. E ele trata muito dessa questão, inclusive, do uso das forças genésicas, né? O show, assim, a questão da nossa sexualidade, tudo como é importante. Manuel Filomeno de Miranda traz isso. Então, assim, eu diria, pode começar a ler nessa cronologia, de repente, não é? E vai seguindo na leitura. Por exemplo, Tramas do Destino, este livro aqui que eu mostrei, que eu li na minha adolescência também, ele tem um momento em que ele relata um sonho que acontece com vários personagens, você se lembra, João? Não é?
e que é muito interessante porque cada um se lembra de um trecho, né? Conforme a memória e tudo no retorno. Você vai pegar, isso é maravilhoso, para você entender um pouco a questão onírica. Você pega um Impermanência e Imortalidade, que é uma obra eminentemente filosófica, não é? Mas esse é lá, não é? Que você vê, tem todo um cunho de conteúdo, mas é lá do Pastorino. Mas o Manuel Filomeno, ele dá essa abordagem filosófica também na obra, para a gente poder entender. Então, são livros relativamente de conteúdo complexo, só que como didata que é, né, Manuel Filomeno de Miranda, ele traduz para nós de uma forma narrativa que fica muito interessante e, diria assim, bem mais fácil da gente entender. Olha, Campete, eu concordo com você em gênero, número, grau e pessoa. Quando a gente fala de um livro básico, a gente não está falando de um livro fácil. A palavra básico é substantivo derivado de base, que remete a alicerce. Questão 171 do Livro dos Espíritos, né? Na tradução livre lá, que eu citei Guilhom Ribeiro, em que se funda, qual é o fundamento, qual é a base, qual é o alicerce, em que se funda o dogma da reencarnação. Entenda-se por dogma uma verdade incontestável, e não aquela que você fornece goela abaixo e você não pode, não deve. É por aquilo que está na primeira parte do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec chama de axiologia. É um conjunto de princípios e valores que eles são autossustentados por ele mesmo. O entendimento de uma grandeza suprema e maior é o valor axiológico de todas as religiões, porque nós concebemos um Criador, abstração feita, a forma como a gente lida com isso. Então, esse fundamento, essa base, esse alicerce, é o que nos dá sustentáculo. Então, por exemplo, pegando carona nas observações do Campete, se você quiser construir uma casa com 2 pavimentos, como é que é a sua sapata? Como é que é a fundação da sua casa? Ela é diferente se você vai colocar 5 pavimentos, 10 pavimentos, 30 pavimentos. Então, quando você lê um livro com abordagens complexas, o seu alicerce precisa ser complexo. Porque senão você fica nem com a informação do autor espiritual, nem com a informação doutrinária, e muito menos a sua, porque você não entendeu nada. Então, quando a gente diz, às vezes, que o perispírito, por exemplo, que é uma expressão altamente sofisticada para entender o corpo espiritual, a gente diz que o perispírito é uma matéria quintessenciada, né? De quinta essência. Antigamente, a gente achava que tudo que existia no universo era o resultado do fogo, da terra, da água e do ar, né? Portanto, 4 essências. Aquilo que eu não conhecia, eu chamava de quinta essência. Então, dizer que o perispírito é uma matéria quintessenciada é usar uma palavra de uma expressão que eu não conheço para definir uma outra que eu não faço a menor ideia. E a gente faz isso direto, porque por isso que o primeiro parágrafo da primeira introdução, a introdução do Livro do Espírito tem 17 partes. No primeiro parágrafo da primeira introdução, Allan Kardec coloca assim: para designar coisas novas são necessários termos novos, é porque é uma necessidade. Aí ele trabalha conceitos de anfibologia, trabalha o conceito de neologismo, por exemplo, ecologia é uma palavra nova. Eco, né, de estudo, ecos de casa, e logia de logos, de estudo. Então, o estudo da casa, a palavra, esse é um neologismo, essa palavra não existia. Espiritismo, espiritista, perispírito, né? Porque Allan Kardec pegou a sementinha de pêssego, que ele estudava lá em Verdun, na Suíça. Quem conta isso para a gente é Zilso Vantuil e o Francisco Thyssen, no primeiro dos 3 volumes da obra Allan Kardec. Ele pegou uma semente de pêssego, que Pestalozzi dava aulas extracurriculares de botânica, ele gostava de botânica, e ele viu que existia uma película que reveste a semente, chamada perisperma. Ele, por neologismo, construiu uma outra palavra chamada perispírito. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Para que a gente leia esses livros que a gente está chamando de conteúdos complexos, é porque eles necessitam de um alicerce, de uma base. Por isso que as novelas espíritas não têm compromisso com o espiritismo, muito embora falem de reencarnação. Se você quiser conceber reencarnação com um alicerce expedido pelo mestre de Lyon, leia Kardec. Às vezes eu acho informações brilhantes de outras pessoas expedidas por psicoterapeutas maravilhosos e renomados
internacionalmente. Mas Allan Kardec já falava isso na Revista Espírita, mas a gente não conhece o codificador do espiritismo. Então, nessa pesquisa, até me perdoem, porque eu fico até entusiasmado. Eu quero dizer o seguinte, quando eu crescer, eu quero ser inteligente como você, viu? Não faz isso não. Porque brincadeira aqui. Alguém reparou aí que nós três estamos de azul, sabia? Juntando com o cantor, aí a gente pode formar uma banda, olha que legal. Opa! Eu ligo os instrumentos na tomada, viu? Mas é isso, Alisson. Eu acho que o livro básico é o livro base. Eu acho que à medida que a gente for conquistando punch, for conquistando alicerce, porque inclusive tem uma questão de nome, né? O Campetti, ele citou ali as anotações que ele fazia e faz nos livros, né? Porque isso é um hábito. Às vezes a Joana de Ângeles traz uma palavra que a gente chama de difícil, mas é porque ela não sofreu viciação pelo uso. A palavra, o verbo assistir, pode ser de dar assistência a enfermeira assistiu ao doente, ou então no sentido de ver. E um é transitivo direto e outro é transitivo indireto. Então você muda o valor léxico, o valor semântico e sintático de uma palavra. Aí os espíritos nobres sabem disso, o que eles fazem? Eles pegam uma palavra que não sofreram viciação pelo uso e colocam ali que é para a gente visitar o dicionário e que fique com a informação conforme a fonte. Não é para falar difícil nem erudito, é para que a informação seja a mais denotativa possível, ou seja, que não careça de muita interpretação. Então, quando a gente fala de livro espírita, de leitura, a leitura é uma musculatura da mente. E a gente não começa supinando 70 quilos, a gente começa com um livro pequeno, flat, lê uma mensagem de 2 páginas, aí concorda com tudo, né? Dá sono, aí passa lá de cima. Sabe o que eu estava lembrando? É tão interessante, quando a gente foi organizar elucidações psicológicas à luz do Espiritismo, e depois surgiu, né, uma orientação terapêutica à luz da psicologia espírita. Um é um glossário, né, assim, espelhado no Espiritismo de A a Z, e o outro é uma espécie de manual terapêutico, tudo baseado na obra, né, psicológica da dona Joana de Ângeles. E eu achei assim, então, assim, que eu estava comigo, nossa, mas Joana de Ângeles não é nada fácil, né, difícil, aquela coisa. E aí ela faz a apresentação, meus amigos, da obra. Mas me dá aquilo foi um tapa de pelica, assim, de uma delicadeza, ela dizendo que o espiritismo é cultura, e que muitos alegam que os textos, né, que são complexos, inacessíveis, e ela diz que não é nada disso, é que a gente precisa traduzir com elegância, inclusive conceitos tão elevados, né, então uma coisa bonita, mas foi um tapa de luva que eu recebi, porque eu próprio tinha pensado, e a gente que estava ajudando a organizar o livro, imagina que coisa, então, oh meu Deus do céu, e aí a gente vai aprender, assim também a leitura de Manuel Filomeno, a de Joana de Ângeles, a gente não pode ler rápido, com pressa, porque não é uma leitura de deleite, é uma leitura de estudo, você tem que ler o parágrafo, você tem que ali meditar sobre aquele parágrafo, porque é muito rico, cada palavra ela tem o seu sentido, não é vazio, não é uma palavra vazia, assim, sem sentido, eu estou ali só para preencher, não, ela tem um sentido, então é tão interessante isso, e aí a gente vai vendo uma complexidade na construção e tudo, mas é porque tem toda uma profundidade, não é? E a gente vai aprendendo, quando você aprende também a decodificar, porque cada autor tem o seu estilo, não é isso? E o médium também tem seu estilo, né? Porque o senhor Divaldo Franco é uma cultura, né, impressionante, né? Assim como o Chico Xavier também, mas estudou só até a 4ª série, né? Divaldo também estudou até um certo ponto, mas... E o estudo que fazem, né, que Chico fazia constantemente, Divaldo também. Divaldo tem informações, se perguntar qualquer coisa para ele, assim, impressionante, né, o conhecimento atualizado, né, e a abordagem assertiva que vai fazer sobre qualquer um desses temas. Então, a gente tem muito que aprender, não é? O trabalho é de abnegação, de devotamento, de sacrifício, não é fácil, não, né? Olha, em inúmeras pesquisas já feitas, se aponta que um dos momentos que o cérebro tem maior nível de felicidade é quando aprende algo novo. E ler Manuel Filomeno Miranda, Joana de Ângeles, você está aprendendo algo novo ali constantemente. Então essas obras, além de tudo, nos trazem felicidade por estar aprendendo algo novo, né? Eu vou até mandar o link desse café para o meu pai, porque meu pai sempre dizia, e eu vou dizer que ele não estava correto,
Ele é professor de matemática e ele sempre dizia que quem é bom em matemática não pode ser bom em português. Aí o Shoa está mostrando para a gente que isso não é verdade, porque ele é da área de TI. Então ele é bom também na área de exatas. E está nos dando aula também sobre a formação das palavras. Isso é muito bom, está sendo muito gostoso aqui esse café. As inteligências múltiplas, né, Alisson? Vem desde o Aqui Gardner lá. somos 3, né, ô Geraldo? Inteligências múltiplas. Somos 3 agora aqui. Nós somos centenas, talvez aí milhares, sabe lá, né? Tanta gente está assistindo. Legião, porque somos muitos. Olha só. Esperemos do bem, né? Voltados para o bem, meu Deus. Voltados para o bem, que bom. Temos mais 2 perguntas para a gente se encaminhar para a finalização do café. Geralmente o café é 1h30, mas quando ele está como um café tão bom como hoje, a gente estende um pouquinho só. 10 café minutos, não esfria, tá quentinho quentinho ainda, café né? Não esfria, né? Vai até Então, a acabar gente vai estender para responder essas 2 outras perguntas. E tem uma pergunta aqui feita por Martas Freitas, que ela diz o seguinte: em Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno nos dá conhecimento das 4 legítimas verdades. Seria correto observar esta estratégia das sombras para promover a própria reforma íntima, evitando deslizes? E ela complementa: a pergunta é referente a tudo o que estamos vendo na atualidade. Eu fiquei até curioso, porque eu não conheço, como eu não li a obra Trilhas da Libertação, eu não conheço essas 4 legítimas verdades que ela colocou. Aí é um plano do gênio das trevas, a que ela está se referindo. Na verdade, ele se baseia, não é, no que Buda coloca, só que ele faz o inverso, não é isso, Shoa? Você me corrige qualquer coisa. Isso mesmo. E aí, não é? Ele apresenta aqueles 4, assim, os 4... como se fosse um projeto realmente do gênio das trevas. Aí o Filomeno narra com a sua elegância toda que houve uma eleição para escolher qual que seria o mais, né, o mais de todos, assim, o mais perverso, aquele mais, né, com a inteligência mais cruel e tudo. E aí tem até lá a referência e tudo, vocês podem ler, nós não vamos dizer quem é. Mas aí ele traz aquela parte, por exemplo, se a gente quiser levar o indivíduo, o ser humano à queda, e é um plano que eles têm, em plena aplicação na atualidade, a Martinha está certinha com relação a isso. Primeiro é o seguinte: o homem é um animal sexual. Você ajuda aí o Shoa a lembrar se eu falei alguma coisa, se é isso que eu estou dizendo mesmo. Mas aí pegar o quê? Exatamente esse aspecto da sexualidade, mas no ponto que nós temos fragilidades. Se tem um ponto ainda que a gente tem necessidade de um modo geral, praticamente, é esse campo da educação da sexualidade. Então, ele coloca: desperte o interesse, desperte a sensualidade, faça com que o indivíduo possa cair por aí. Então, essa questão do mau uso, digamos, das forças, né, da sexualidade. Um segundo ponto que ele coloca: coloca o indivíduo como ele sendo algo assim superior, que é o narcisismo, né? Coloque ele como se ele se sentindo o primeiro. E aí você vai ter ali associado o orgulho, você vai ter associado o egoísmo. E é tão interessante que nesse ponto ele apresenta um conceito, né, de que na base de tudo está exatamente o orgulho e o egoísmo. E por essa narrativa, o orgulho seria praticamente um neto do egoísmo, porque ele diz que o egoísmo é o pai do narcisismo, que é o pai do orgulho. Tão interessante essa genealogia, só didaticamente assim, foi uma curiosidade que eu tive no estudo, né? Um terceiro ponto é a questão da riqueza, da facilidade material. Eu acho que vem um poder antes, não é isso? O Show. Poder, acho que ele o poder. O poder. Se você quiser derrubar alguém, lhe dê poder. Se você quer conhecer alguém, olha lá, passa autoridade para esse indivíduo, né? A facilidade em ele abusar do poder é muito grande. A possibilidade, a tendência diante da condição que a gente tem. E associe com isso, aí vem o quarto, que é a questão das facilidades materiais. A riqueza, o dinheiro, essa coisa toda, coloque tudo ali, os bens materiais para o indivíduo. Se ele não cair por um, vai cair por outro. E geralmente, você vê, você tem associado a facilidade econômico-financeira, não estamos condenando a riqueza, não, mas você junta ali o poder, você junta o narcisismo e você junta os desvios da sexualidade, você vai ter a queda na certa. E é o que a gente está vendo hoje, muitos destes deslizes
que nós estamos vendo hoje, o Shoah, é de uma exposição midiática, individualista, personalista, o indivíduo criando seus próprios canais e querendo ali aparecer, outros aproveitando a mídia para levar um monte de coisa. Isso é narcisismo, né? Está na base ali de muitos equívocos por conta do orgulho. E aí vem a vaidade, vem aquelas coisas todas, e a gente sabe que o trabalho espírita deve ser o trabalho com Jesus, a mediunidade com Jesus, e o trabalho é coletivo. Nós somos só instrumentos, né? E utilizar os recursos que a gente tem, seja qualquer poder, qualquer recurso financeiro, para beneficiar o semelhante. Então, assim, essa pergunta da Marti foi muito boa, e acho que respondi em parte. Se o Shoah quiser complementar aí, fique à vontade, né? Então, olha, Geraldo, eu vou dizer o seguinte, né? Eu não posso complementar porque não carece de complemento, né? Eu me lembro, inclusive, que tinha uma polêmica, essas obras subsidiárias, e a gente adotava vários nomes se elas eram complementares. E a pessoa dizia, não, elas não são complementares, elas são suplementares. Eu digo o seguinte, bom, complemento em geometria plana é o que falta para 90 graus, né? As obras suplementares, o suplemento é o que falta para 180, e o replemento é o que falta para 360. Então sempre está faltando alguma coisa, seja o nome que você queira dar, né? Às vezes a gente se perde nos nomes e descasca a banana fora, descasca a banana, joga a banana fora e fica comendo a casca, né? Porque a gente se perde no detalhe que não faz a menor diferença. Mas é exatamente isso, eu acho que nessa direção eu colocaria, dialogando com a tua resposta, que isso vai diametralmente ao encontro de um conceito espírita, quando a gente observa no Livro dos Espíritos uma questão que eu considero brilhante, eu sou apaixonada por ela, porque ela está na primeira das 4 partes do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Há quem diga que é dali que Allan Kardec tira a Gênese. Allan Kardec cita algumas propriedades da matéria, e na 22, os espíritos respondem que a matéria se apresenta em estados que a gente não pode conceber, e ele pergunta na 22 assim, que definição podeis dar da matéria? Quer dizer, já que a que eu estou dando lá em cima não está servindo muito, né? E aí eu fiquei pensando, né? Espíritos superiores de escola, né? Que certamente sob a égide de Jesus Cristo, que é o governador do planeta, naquele momento sublime do século XIX, eles poderiam dar qualquer resposta, inclusive de altíssimo teor filosófico científico. Resposta dos espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual ele, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Guarda essa informação. Lá nas questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec nos classifica, ele coloca 10 classes em 3 grandes ordens. Os espíritos de terceira ordem, predomínio da matéria sobre o espírito. Os de segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria. O de classe e ordem única, questões 112 e 113, não tirei da minha cabeça. Classe e ordem única, influência, desprendimento total da matéria. A matéria não exerce nenhuma influência. Onde é que a gente quer chegar? Todo movimento nosso, todas as nossas escolhas, que são espiritualizantes, que são desmaterializadas, elas falam muito mais da nossa evolução espiritual. Então, quando Miranda traz, aliás, a ideia do sexo, Emmanuel vai dizer que é a última porta que se fecha na evolução do espírito, né? Essa ideia da libido, da força sexual, ela é tão forte que Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, quando ele trabalhou lá aquelas questões, aquela dicotomia, né? Porque Platão trabalhava a ideia do inatismo, né? Das ideias inatas, das ideias do mundo ideal, né? Que é o mundo transcendente, a ideia do mundo ideal, do mundo das ideias. E Aristóteles trabalhava a ideia do empirismo, o conhecimento através do aprendizado prático, da interfaceação com as coisas do mundo, da realidade objetiva. E Platão, não, a realidade não é objetiva, a realidade é transcendente, e nós somos criaturas imanentes. Aí veio Freud e disse, não é nenhuma coisa nem outra. O homem é uma criatura sexual, ele é governado pelo seu instinto. Esse instinto animal antropóide, que ele diz que essa energia chama-se libido, mas graças a Allan Kardec, nós não somos nenhuma coisa nem outra, nós somos espíritos, e é o espírito quem governa o corpo que possui. Então, nessa perspectiva, Miranda traz nessa obra
esse alerta para nós. Nós não somos o automatismo das leis. Como o Geraldo disse aqui brilhantemente, a questão do sexo, do narcisismo. Joana de Ângeles trabalha, ela diz que o poder é neutro, assim como o dinheiro. A utilização a que se lhe é dada é que vai determinar se aquilo é maléfico ou se ele é benéfico. Então, o dinheiro não é nada, ele é um elemento neutro. A canalização, a utilização, assim como o verbo. A gente podia aqui estar usando o verbo e estar falando qualquer coisa, mas nós estamos canalizando as nossas palavras para enaltecer Manuel Filomeno de Miranda, que pela pena segura e augusta de Divaldo Pereira Franco trouxe até agora 17 obras e vai completar a sua 18ª daqui a pouco. Enaltecer porque ele conferindo o valor que ele merece, né? Nesse sentido. Isso. Muito bem. E finalizando com a última pergunta, né, até um pouquinho, já estamos avançando um pouco do horário, mas Benigna Marques pede para que a gente fale um pouquinho sobre obsessão simples, que é tão séria e banalizada, segundo ela, banalizada geralmente por todos. A gente pode falar rapidamente, né, Marcelo? O assunto não é tão simples, o show, mas está lá no capítulo específico de O Livro dos Médiuns, quando Kardec trata da obsessão, né? E aí você começa com obsessão simples, que é uma influência praticamente imperceptível numa relação comum que a gente tem entre os seres encarnados, desencarnados, na vida do dia a dia. E eu até brinco assim, não é, assim, com relação à obsessão simples, eu poderia dizer que praticamente 90%, se não mais, da humanidade fica obsidiada de maneira simples, porque é difícil a gente não estar sob uma influência. Agora, quiçá seja uma influência cada vez mais adequada, positiva, não é? Que seja para o valor do bem. Aí vai depender das escolhas, né, das sintonias que a gente estabelece, dos valores que nós vamos cultivando. Então, essa influência simples, ela é praticamente a vida de relação que a gente tem, a influência. A obsessão é quando se dá, de certa maneira, uma ação de um espírito sobre o outro, tolhendo a liberdade do outro. Mesmo de maneira simples, já é uma ação coercitiva. Ela já está querendo ali interferir, mesmo que meio que imperceptível, indireta, né? Até assim, sorrateira, mas quando vai ver, vai preparando o caminho para outra. Se o médium que recebe a influência, porque todos nós somos médiums, né, porque somos influenciados e influenciamos, se a gente permite esse tipo de influência, a gente acaba se sintonizando e depois pode ficar mais complexo, não é? Só para iniciar a resposta, nosso tempo já voou aí, não é? E é isso mesmo, Campete. Eu até estou escrevendo um artigo nessa direção, né? Começo com uma pergunta: obsessão simples? Porque, aliás, quando a gente fala de simplicidade, Leonardo da Vinci vai dizer que a simplicidade é o supremo grau da sofisticação. De simples não tem nada. Inclusive, a gente, às vezes, em espiritismo, a gente coloca como se fosse gradações. Se a gente lê o capítulo 23, onde Allan Kardec coloca esse assunto lá, a gente vai ver que não é assim. Não existem gradações. Existem, inclusive, uma das obras, né, já que a gente está citando Miranda, ele traz, por exemplo, na obra Nos Bastidores da Obsessão, se a gente observar com cuidado, a menina Mariana, quando o Guilherme, através de um trabalho de reunião de obsessão, ele se vê então afastado, a menina fica doente. Qualquer um de nós pensaria que era o contrário, que agora que ela estava obsedada, mas essa ligação tenaz que é um conúbio, é uma relação confluente de um com o outro, né? Então, e no livro Grilhões Partidos, a menina de 14 anos ao piano, ela é abruptamente acometida de um processo tenaz de subjugação. Ela não começou com um processo de obsessão simples. Então, na nossa maneira de ver, a obsessão de simples não tem nada. Na obra Dramas da Obsessão, que assina, né, o Dr. Bezerra de Menezes pela pena de Ivone, a gente citou Ivone bastante aqui, o Dr. Bezerra faz questão de dizer que aquele caso da família de judeus que vive 400 anos um drama, né, eu não vou fazer um spoiler grande do livro, mas aquele caso é baseado em questões relacionadas à obsessão simples. E o próprio Manuel Filomeno de Miranda cita a glutenaria, que é a compulsão alimentar, como uma porta larga e aberta para a obsessão.
o tabagismo, aquilo que 3/4 infelizmente, da sociedade faz, né, que é o beber socialmente. Eu costumo brincar e digo que quem bebe social, mente. Mas a pessoa diz que bebe socialmente, é uma porta larga, porque todas as nossas escolhas que falam de decisões materiais são sempre escolhas que não estão voltadas para o espírito. Quando assim o é, são instrumentos de conexão que levam, inclusive, ao suicídio, a tese do Dr. Bezerra. Então, essas questões de obsessão simples, a erva daninha a gente só nota quando ela medra. Então, se você, que está aqui há 1h e 45 minutos conosco, não lembrar de absolutamente nada do que a gente disse nessa 1h e 45, lembre-se que você é um espírito imortal e que a excelência está nos detalhes. Cuide dos livros que você lê, do filme que você assiste, da forma como você fala com as pessoas, o tom de voz, as palavras que você escolhe. Ninguém está livre de um passarinho pousar na nossa cabeça, mas a gente tem a obrigação de impedir que ele faça ninho. Porque a palavra influência, que está lá no Livro dos Espíritos, né, Geraldo lembrou muito bem, é um clássico no Livro dos Espíritos. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos, muito mais do que imaginais de ordinário, e a tal ponto são eles que vos influenciam. Muito cuidado nessa resposta. Nos dirigem. Porque vos dirigem. A palavra influência, ela é neutra. Os espíritos podem nos influenciar para as coisas boas como para as coisas ruins. Eles nos influenciam, mas quem determina o nosso comportamento somos nós. Então, nessa perspectiva, quando a gente se orienta, é aquela história, né? Eu não sou uma pessoa certa, mas eu busco a assertividade. Eu não sou uma pessoa boa, mas eu busco a bondade. Quando a gente busca ser bom, Joana de Ângeles diz o seguinte: quando a criatura faz tudo que está à sua disposição, tudo, ela faz o máximo que pode. Dali para frente, a gente abre a boca da alma e conversa com Deus, pedindo ajuda para Ele, porque, afinal de contas, é Ele o nosso Pai. Amigos, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a vocês dois aqui por esse momento riquíssimo de conversa. O nosso primeiro convidado, um amigo muito querido, Igor Mateus, que é daqui do RN, nos disse que o Café com Kardec e Amigos tem 3 coisas excelentes que a gente não pode deixar de curtir, que é café, né? Kardec e os amigos. Que coisa então boa. A gente está aqui os 3 conversando em 3 locais do país totalmente diferentes, num bate-papo desse, conversando com pessoas que estão também participando através do chat do país inteiro e fora do país. É uma alegria muito grande. Então, eu fico muito grato pela companhia de vocês. Abro espaço se quiserem falar alguma palavra final para todos nós que assistimos, e em seguida a gente conclui o nosso Café com Kardec e Amigos. Já fica aqui o convite. Vou colocar Socorro para ela PRA, viu, Geraldo? Que ela que é nossas relações públicas, o Marcelo também, para outros cafés em outros momentos, inclusive já para o próximo ano também, para que a gente possa discutir, conversar sobre outros temas e assim compartilhar conhecimento espírita com todos que nos assistem. Eu queria que o Geraldo encerrasse, viu? Eu vou deixar para você encerrar, tá, Geraldo? Eu queria agradecer esse espaço, esse momento. O Geraldo é uma pessoa muito elegante, muito carinhosa. Eu disse aqui no off, não sou partidário de que poeta bom é poeta morto, né? A gente só elogia depois que desencarna. Eu elogio em vida, ele acomoda isso muito bem, que eu sei. A gente fala, João, né, evangelista, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Então, em momentos assim muito difíceis, onde a gente pode exercitar genuinamente, né, de forma gratuita e genuína, o carinho, a amizade, o companheirismo, a valoração dos ideais, falar de espiritismo é muito oportuno nos dias de hoje. Tem muita gente chorando de dor, mas são as dores da alma, não são as dores do corpo físico, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Eu costumo dizer que a palavra mais importante em doutrina espírita não é nem reencarnação. Está na introdução, aliás, ela está escrita na obra O que é o Espiritismo, que a gente recomendou, e depois, pela importância, Allan Kardec coloca no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade
não há salvação. Então é com essa expressão que eu gostaria de me despedir de vocês, desejando um beijo no coração de todos e passando a palavra desse lado aqui, para o nosso querido amigo Geraldo Campetti. Queria agradecer o show, que satisfação, viu? Somos irmãos espirituais, né, da mesma família, essa afinidade, uma oportunidade tão gostosa da gente poder compartilhar a elegância e a receptividade do Alisson também, muito agradecido, e a gente vai aprendendo, né, nessas relações cada vez mais. E eu aprendi com um amigo, ele aprendeu com o pai dele, que toda vez antes de dormir, ele tinha que responder a 3 perguntas. A primeira delas é o que ele fez de bom naquele dia. Então a pergunta é para nós, né? O que eu fiz de bom hoje? A segunda é o que eu aprendi de novo hoje? E a terceira é se eu vivi com alegria. E a gente vê no exemplo esse apóstolo do bem, Divaldo Pereira Franco, a quem a gente homenageia aqui, as nossas possibilidades, né? Mas pela gratidão, pelo agradecimento a todo o trabalho dele, desses amigos espirituais. A gente vê essa jovialidade dele, não é? Quando ele chega na Ana Maria Braga, naquele programa Ainda Mais Você, lembra? E ela fica admirada, Divaldo tinha 80 e poucos anos, e ela diz, mas como é que você pode estar assim? E aí ele, com aquele sorriso estampado, né? Tão jovial, diz, alegria de viver. É um título, né? Da obra de Joana. Alegria de viver, entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra tão linda, que significa in dentro, tus, Deus em grego, e ismo, sistema. Sistema de Deus dentro de mim. Então, meus amigos, que nessa travessia provacional, dessa grande provação coletiva que nós estamos enfrentando, mundial, nós estamos sendo convocados ao testemunho. E esse testemunho, ele é pessoal, é intransferível, ninguém pode apresentá-lo por nós. Nós devemos apresentá-lo no cotidiano da nossa existência, mas não nos faltam recursos, porque nós temos a condição sempre de fazer algo de bom, de aprender algo de novo e de viver com alegria, porque a vida é uma bênção. A vida é uma dádiva e a vida é imortal. Agradecer a Deus pela vida e pela imortalidade. Agradecer a Jesus pelo planeta Terra e pelo Evangelho, que é o nosso roteiro de vida. Agradecer a Ismael pelo Brasil, pela Federação Espírita Brasileira e por todos os órgãos que trabalham a evangelização do ser humano. Trabalhar o agradecimento a Allan Kardec, que nos legou o Espiritismo como codificador genial, e aquilo que ele nos deixou também como a fé raciocinada, para que a gente pudesse ter lucidez, sobretudo em momentos de travessia dolorosa e difícil, como essa da transição que estamos enfrentando. Agradecer aos amigos espirituais que sempre estão conosco e que têm essa paciência compassiva de nos orientar até hoje. E agradecer aos nossos papaizinhos queridos que nos deram o ensejo da presente encarnação, a gente poder ter sido educado e poder dizer, ainda agora, muito obrigado a cada um de vocês. Ótimo momento. Antes da gente concluir, Maria José, você colocou um recadinho aqui para gente. Gratidão, que adorou tudo que foi falado. E diz assim, não sei se é tarde, mas estou com o sonho de aprender toda a doutrina. Você colocou lá que é da cidade de Parelhas. Na cidade de Parelhas tem o centro espírita, que é o GEBEM. Então, sinta-se à vontade para procurar o GEBEM nas reuniões das sextas-feiras, às 19h30. Tá? Então, você será muito bem recebida no GEBEM da cidade de Parelhas. E eu convido já de antemão a todos para a próxima segunda-feira participar também do Café com Kardec, com o tema Metodologia de Estudos na Casa Espírita, com os convidados Denise Lino e Suênia Freire. Então sejam todos muito bem-vindos a esse momento que é estar aqui no Café com Kardec e amigos. Gratidão a vocês, gratidão Campetti, Shoa. Um abraço a todos.